Imagine-se na seguinte situação, que sua vida é que nem fosse o filme do Coringa. Você era um cara normal, que tinha sua vida, mas uma série de eventos ruins fizeram que você perdesse toda a sua sanidade mental. E se eu te dissesse que isso realmente aconteceu com uma pessoa na vida real? Uma pessoa que era considerada extremamente amigável e tranquila entre os amigos, mas que ela sofreu um trauma psicológico tão grande que isso mudou drasticamente sua personalidade, a tornando uma pessoa altamente amargurada com a vida e vingativa. Então, galera, o vídeo de hoje vai ser a história desse cara. Police in New York are investigating a recent Antifa attack on Republicans. Paul Miller, who was at the Metropolitan Republican Club the evening that Antifa disrupted the speech. Fighting with them, I dropped my bag, and 5 more of them came. These are in black masks, in black clothes. They looked so scary, dangerous. I am so done with this movement. I'm done with it all. I'm not doing it anymore. My girlfriend left me. My family is harassed every day. Now innocent people are getting hurt. They say that this other person is my girlfriend. Don't know who this is. Now, because my life was ruined by the communists and the niggers who wanted to destroy me and to kill my fucking family, and they took my job and they fucked my life. Alright, you piece of shit? My life was fucked. Shut your fucking mouth. You don't fucking know anything because people like you didn't get off your fucking ass and do a goddamn thing. You'll get by if you smile through your fear and sorrow. Smile, and maybe tomorrow you'll find that life is still worthwhile if you just Bem, o que eu posso falar sobre o Gypsy Crusader é que, tem muita coisa sobre esse cara. Então eu vou tentar ser mais breve possível, vou tentar resumir mais ou menos o que aconteceu com ele e a história de vida dele. Bem, o nome verdadeiro do Gypsy Crusader é Paul Miller, e ele teve uma adolescência meio conturbada, porque ele esteve envolvido com tráfico de drogas e até foi preso. Mas pelo menos ele conseguiu se colocar na linha e ir pro caminho certo graças ao esporte. E foi nessa época que ele foi introduzido ao Muay Thai, e ele começou a ganhar vários campeonatos regionais, e ele começou a se tornar um cara bem sucedido na área de lutas, ao ponto que ele se tornou até instrutor de Muay Thai. E aí, com o tempo, ele acabou também desenvolvendo uma paixão enorme pelo jornalismo. Então ele acabou se formando na área e ele começou a trabalhar em várias empresas pequenas de jornalismo. E ele também fazia muito jornalismo independente. E nessa parte de jornalismo independente, o Paul ele focava muito suas matérias sobre questões de política, sobre eventos políticos, protestos que aconteciam ao redor dos Estados Unidos. E meio que foi por causa disso, de ele estar envolvido em vários protestos, em várias coberturas políticas, que levaram ele a se tornar esse coringa da vida real, porque aconteceram determinados eventos infelizes na vida dele, que ele acabou perdendo toda a sanidade, o cara ficou louco da cabeça. Mas qual foi o evento crucial que fez, por exemplo, o Paul Miller, que era um cara normal, se tornar uma pessoa altamente louca da cabeça, ao ponto de ele ficar conhecido como coringa racista? Um cara que não tinha problemas com pessoas de cor, até porque ele é um cara que veio de família de ciganos. E ele sempre tinha orgulho dessa herança dele. Então o que fez um cigano se tornar altamente preconceituoso e altamente racista? Bem, aconteceu em 2018 um protesto na Republican Club, perto de Manhattan, nos Estados Unidos. E a Republican Club seria meio que um evento onde se reunia jovens do Partido Conservador Americano, o Partido Republicano. E aconteceu um protesto bastante turbulento, um quebra-quebra, que alguns manifestantes que faziam parte do Antifa e aqueles grupos como Black Lives Matter, contra um palestrante que estava na Republican Club, que era o Gavin McInnes. E para ser bem breve, quem é o Gavin McInnes? Ele é um comediante que ganhou muito sucesso nos Estados Unidos e no Canadá. E ele não só foi bem sucedido na comédia, mas também como analista político, pelo seu estilo mais humorístico de falar sobre política. E também o Gavin ganhou muita notoriedade por ser um ferrenho opositor do politicamente correto.
E o Paul Miller entra nessa história porque, como ele era um jornalista, então ele foi fazer uma matéria sobre esse evento que acontecia na Republican Club. E ele estava junto com uma colega de trabalho. E como eles tinham chegado lá meio cedo, a confusão ainda nem tinha começado. Então tava tudo meio tranquilo. Então eles estavam lá arrumando os equipamentos deles de jornalismo, como câmera, microfone. E depois os manifestantes começaram a chegar. Aí eles viram o Paul e essa colega de trabalho. E eles começaram a achar que eles eram membros da Republican Club. Eles eram membros do Partido Republicano. E eles começaram a partir pra cima deles no sentido de violência, de realmente de sair no braço. Aí o Paul, percebendo que alguma coisa de ruim ia acontecer, né? Ele pediu para que essa colega de trabalho dele corresse e chamasse a polícia. Aí como o Paul tinha um background em artes marciais, ele conseguiu meio que segurar com manifestantes por algum tempo, mas o problema é que começaram a vir mais pra cima dele. Mas a sorte do Paul é que tinha algumas pessoas que estavam ali no lado da Republican Club, vendo o que estava acontecendo, e resolveram ajudar ele. E enquanto isso, quando o Paul era ajudado, essa colega de trabalho, ela voltou com a polícia. Então a polícia conseguiu separar lá os manifestantes. E a sorte é que o Paul não ficou ferido nem nada. Aí depois desse episódio, o Paul ele até apareceu em algumas emissoras, alguns programas de televisão, falando lá do que aconteceu na Republican Club, que ele viu, que ele conseguiu filmar. Aí parecia que tudo tava de boa, né? Aquilo só foi um episódio meio que ruim que aconteceu e tudo já tinha passado. Mas infelizmente não era isso. Os manifestantes que estavam lá, eles meio que viram o Paul na televisão e reconheceram ele lá na manifestação. Então eles começaram a marcar a cara dele. Então eles resolveram meio que destruir a vida do Paul Miller, que a gente fala que eles resolveram fazer uma espécie de cancelamento com o Paul. Porque eles começaram a pesquisar sobre a vida dele, onde ele morava, onde ele trabalhava. Começaram a descobrir conta dele do LinkedIn, do Instagram, do Facebook. E começaram a inventar que o Paul ele era um supremacista branco, que ele fazia parte de grupos supremacistas. Então esse boato começou a se espalhar de uma maneira absurda, ao ponto que o Paul foi demitido do trabalho dele, porque o local onde ele trabalhava, a empresa onde ele trabalhava de jornalismo, começou a receber ameaças desses grupos. E também com esse boato que o Paul era um supremacista branco, eles não queriam ter um cara que tinha, vamos dizer assim, fama de ser racista dentro da empresa. E além disso, o Paul foi expulso da academia onde ele treinava Muay Thai. E além disso, na hora que ele foi tentar arranjar empregos em outras empresas, as outras empresas não queriam contratá-lo porque achavam que ele era um supremacista branco. E também, se caso contratasse, elas receberiam ameaças desses grupos como Antifa e Black Lives Matter. E para piorar a situação, o Paul começou a sofrer problemas financeiros porque ele não conseguia emprego em nenhum lugar. E a família dele começou a ser ameaçada constantemente. Por exemplo, os pais do Paul, principalmente a mãe do Paul Miller, como ela era dona de várias lojas ao redor do Canadá, várias lojas dela foram depredadas e ela recebia ameaças de morte por telefone. Então a vida do Paul começou a se tornar um inferno. E meio que por causa disso, o Paul ele meio que se mudou de estado. Acho que ele foi pra Flórida. E lá na Flórida ele até conseguiu um emprego lá num posto de gasolina. E pelo menos esse emprego dava pra ele pagar as contas dele lá, acho que ele tinha que pagar. E até ele tava de boa, mas até que o pessoal descobriu que ele tinha se mudado. Então eles começaram a denunciar que o Paul, essa coisa que o Paul era supremacista branco, e ele acabou também sendo demitido lá do posto de gasolina. E pra vocês terem uma ideia de como esse boato que o Paul Miller era um supremacista branco ganhou tanta proporção, que chegou ao ponto do FBI ir na casa dos pais do Paul, perguntando sobre uma carreata que ele ia fazer. E eles estavam achando que ele ia fazer uma carreata de supremacistas e eles iam cometer crimes. Mas a sorte é que o FBI depois investigou e não tinha nada, era só boato. E por causa desses episódios todos, você podia ver que, assim, alguns vídeos que o Paul Miller postava nas redes sociais dele, como o Facebook, você poderia ver claramente que ele estava muito desgastado, ele estava muito depressivo, sabe? Triste com a vida. Ele parecia muito angustiado, sabe? E ao longo do tempo você também percebia que ele tinha uma raiva absurda contra esses grupos como Black Lives e Antifa. E não só isso, tinha umas horas que parecia que ele já tava perdendo meio que a sanidade. Tinha umas horas que ele tava muito triste, mas outras horas ele tava bem alegre. Mas ele sempre tinha um sentimento de raiva, como se ele quisesse uma vingança contra esses grupos. Então você dava a perceber que o Paul já tava começando a se tornar aquele, vamos dizer, essa figura que seria o Coringa, vamos dizer assim.
Aí que parece, o Paul deu uma sumida. Eu acho que ele tentou ver se a poeira baixava com essas coisas que aconteceram na vida dele. Então, por um tempo, você não escutava mais nada sobre o Paul Miller. Enquanto isso, uma espécie de site que foi criado em 2009, mas começou a ganhar muito mais popularidade recentemente, foi o Omegle. E o Omegle, ele seria tipo uma espécie de Skype, que você pode falar com estranhos, mandar mensagens e etc. E o Omegle, como qualquer outra mídia, também se tornou uma espécie de fábrica de memes, porque as pessoas iam pra conversar, então muitos aí iam lá pela zoeira. E uma figura começou a chamar muita atenção no Omegle, justamente por causa do seu humor bem ácido. E essa pessoa, ela vinha com várias fantasias, mas a que chamou mais atenção era de Coringa. E essa pessoa começou a ficar conhecida como o Coringa do Omegle. E ele ficou muito conhecido por ser o Coringa do Omegle por causa dos seus maneirismos, na maneira da sua risada, a maneira que ele agia e falava, o humor bem negro. E quando a galera começou a pesquisar a vida desse cara, que era o Gypsy Crusader, que é o Paul Miller, a galera começou a comparar ele como o Coringa, principalmente do filme do Joaquin Phoenix. Porque só bastou um dia ruim na vida do Paul Miller que ele praticamente perdeu toda a sua sanidade mental. Então, muitas das conversas que o Paul aparecia no Omegle como Gypsy Crusader começaram a virar memes. Todo mundo compartilhava, todo mundo fazia montagens com isso. E muitos desses vídeos ficaram até famosos. Provavelmente você já deve ter visto alguns desses aqui. Let me get this straight. You were racist, you were so political, you were homophobic, and you're on this? Yes. Just to tell everyone about it. Yes. Do you know how much people commit suicide because of you? Good. Tá bom. Hi. What's wrong, kid? I just got bullied for being gay. Oh, yeah? What's about to happen again? Aí você vê nesses vídeos do Paul Miller, do Gypsy, você vê que realmente o humor dele é bem ácido. Você vê que ele envolve muitas questões sobre raça, questão sobre preconceito, sobre sexo. Então a galera achava que isso era só zoeira mesmo. Então dava a sensação que ele fazia isso mais pra extravasar. Isso era mais parte do personagem dele como Coringa. E ao longo do tempo, assim, quando o Paul ia postando mais vídeos, fazendo mais lives, a galera ia percebendo que aquelas piadas que o Paul fazia não eram só simplesmente piadas, mas eram sim meio que, vamos dizer, a visão dele sobre outros grupos étnicos. E quando o Paul não tá caracterizado como Coringa ou qualquer outro personagem nas suas lives ou nas conversas do Omegle, geralmente ele tá com um traje nazista, com símbolos nazistas. E por isso que eu falo que a grande ironia da história do Paul Miller foi isso, tipo, ele foi sempre sendo acusado de ser um supremacista, que com o tempo ele acabou virando um. E no YouTube tem um canal de psicologia chamado Psychology Hand Research, que eles também analisaram meio que a personalidade do Paul, o psicológico dele. E nesse vídeo eles falam como uma pessoa normal pode se tornar um radical. E isso pode acontecer por um conjunto de fatores como raiva, frustração e principalmente exclusão social e uma falta de sentido na vida. E realmente o Paul perdeu o emprego por causa de falsas acusações e ele teve que se afastar de amigos e familiares por causa das ameaças que ele recebia constantemente. E uma coisa interessante que esse vídeo fala é sobre essa questão de falta de significado na vida. E o ser humano ele pode procurar esse significado em qualquer lugar, até mesmo em ideologias nefastas. E às vezes até como uma forma de combater aquilo que o machucou. E o que machucou o Paul foi o Black Lives Matter e o Antifa. E como esses grupos têm muito apoio de minorias étnicas nos Estados Unidos, o Paul ele sempre faz associação, que ele acha que toda minoria étnica apoia as ideias do Black Lives Matter e dos Antifas. E o que você pode tirar de lição da história do Gypsy Crusader é isso, cara. Você não combate ódio com ódio. E a grande ironia desses grupos que dizem pró-amor, pró-paz, é que eles usam do próprio discurso de ódio contra pessoas que discordam de suas ideias. E também como lição você poderia aprender isso, de manter a calma. Porque eu entendo o Gypsy ter surtado, porque tipo, ele é uma pessoa comum, ele não tem respaldo de mídia, não tem respaldo de gente famosa. Eu falo que essa cultura de cancelamento é mais danosa para pessoas comuns, que pelo menos o cara famoso ele ainda tem respaldo de fãs, ele tem respaldo de mídias, de pessoas conhecidas.
Mas uma pessoa como, por exemplo, quando foi no caso do Gypsy, pô, ele perdeu o emprego, ele perdeu tudo, ele teve que se afastar de amigos e familiares. Mas eu não concordo dele ter se tornado um nazista, mesmo eu achando que isso foi mais por causa do trauma, como eu é citado no vídeo do Psychological Random Research. Eu acho que piorou a situação dele. Porque se ele antes já era bastante perseguido, eu acho que deu mais gás para esses grupos perseguirem ele. Mas eu também acho que foi bem feito para esses grupos, porque foi isso, vocês criaram o próprio monstro que vocês juraram combater. E se você tivesse deixado o Paul fazendo o trabalho dele normalmente, nada disso teria acontecido. O Paul teria a vida dele normal e não teria se tornado esse cara. Então é isso, galera, essa é a história do Coringa da vida real, Paul Miller, ou Gypsy Crusader. E espero que vocês tenham realmente gostado do vídeo. Aceito sugestões de vídeo, temas. Também aceito críticas, que achar que tá ruim, que tem que melhorar. Mas é isso, eu vou deixar aí aquele bordão velho de youtuber. Deixa o like, se inscreva no canal. E fiquem com o Papai do Céu aí, que ele proteja todos.